Teremos agora uma sessão especial para a apresentação da estrutura do relatório final de nossa conferência. Convidaremos ao palco o relator-geral da conferência e os coordenadores dos painéis. Os relatores participarão diretamente de seus assentos e as contribuições ao documento serão abertas a todo o público. Pedimos aos coordenadores e relatores que permaneçam no salão para a reunião reservada que finalizará a declaração. Para dar início a essa sessão, convidamos ao palco o relator-geral do evento, Dr. João Miguel Stefânio. Convidamos o coordenador do painel 1, Dr. Kolfo Meng. Convidamos a doutora Shelley Breton, do painel 3. E convidamos a doutora Cristina Abreu Santos, do painel 4. Passo a palavra ao relator-geral do evento, Dr. João Miguel. Thank you very much. It will be a wonderful days be together with you. I will speak in Portuguese from now on, so I'm sorry to remove and put again the translation. Muito obrigado. A gente teve muito cuidado para organizar esse evento. Acho que vocês puderam observar em todos os momentos, não só nas sessões de discussão, mas nos momentos que a gente está proporcionando de atividade cultural. Então, realmente querendo cada vez mais acolhê-los e transformar os resultados dessa poderosa conferência em coisas concretas para influenciar no G20 e nos nossos trabalhos cotidianos. Você pode colocar a apresentação? Vocês têm a apresentação? A ideia dessa sessão é a gente apresentar para vocês a estrutura do que pensamos para o relatório final do evento. E antes de entrar diretamente nessa estrutura, eu queria lembrar duas coisas. A primeira, a gente vai ter 2 documentos principais como resultado do evento. O relatório final, em que a gente vai discutir, segundo as perspectivas dos relatores, dos painelistas e da discussão aberta, tentando ser o mais fiel possível ao que foi discutido durante a conferência. Então, um documento maior, um documento mais expressivo, que vai traduzir o que foi discutido aqui. Esse é o relatório final. E o segundo documento é a declaração final. A declaração final da conferência, que a gente vai falar numa sessão amanhã. E considerando toda a história que a saúde pública no Brasil tem, pela perspectiva da democracia participativa, natural que façamos isso aqui também, e que a gente tenha um momento de participação para poder discutir o que é importante para nós como resultado dessa conferência. E o segundo aviso, antes de começar, é que, segundo o comentário da ministra Nízia Trindade na sessão de abertura, e o que falamos com o embaixador Ghislaine, que é o Sherpa do Grupo de Trabalho de Saúde do G20, eles não só vão receber esses 2 documentos, como também vão considerar, da melhor forma possível, os comentários e commitments e sugestões feitas por esse grupo para refletir na declaração de ministros da saúde do G20 ainda do governo brasileiro, da gestão brasileira do G20. Dito isso, eu gostaria de seguir minha apresentação para poder apresentar para vocês o que é essa estrutura do relatório final. Eu que passo, problemas técnicos, vamos lá. Não tenho a pretensão de que vocês leiam o que está escrito aí, é apenas para mostrar para vocês como é que está configurada a estrutura desse relatório final. A gente vai discutir os pontos a seguir. Então, como vocês podem ver, a gente planejou 9 capítulos para esse relatório final, que são o apêndice
e a ideia é que esse apêndice seja um apêndice escrito e apresentado pelo representante maior das 3 organizações que estão organizando o evento, IANF, Fiocruz e CDC África. Depois, uma mensagem pelo comitê organizador explicando o que aconteceu aqui, como é que foi o nosso encontro, e também dando orientações específicas sobre o conteúdo que foi gerado por essa conferência. Vamos colocar na íntegra a declaração final da conferência. Depois, um sumário executivo de 1 página, e realmente a gente precisa ter um documento conciso e objetivo que consiga traduzir o que foi discutido e os poderosos compromissos e sugestões que a gente vai fazer. Uma lista de siglas, porque é importante para a gente conseguir dar oportunidade de pessoas que não estão aqui entender o que a gente está falando quando tiver a sigla. Aí as discussões específicas de cada painel, uma conclusão e uma chamada para ação. Então, a nossa ideia é que não só concluir como se fosse um trabalho acadêmico, mas concluir chamando todos à ação a partir da geração desse documento. Terminando com a lista de participantes e depois com os membros do comitê organizador. Como eu falei antes, o apêndice, só para deixar mais claro, eu vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo de cada um dos pontos. Prefácio. I'm sorry about mistaking the wording. Prefácio, the foreword. A ideia é que seja apresentado pelo professor Duncan Selby, presidente da IANF, pelo Dr. Mário Moreira, presidente da Fiocruz, e pelo Dr. Jean Casseia, presidente do CDC África. Uma forma também de acolher, agradecer todos os esforços empreendidos por vocês e a disponibilidade que vocês tiveram de estar aqui presente de maneira ativa. E na mensagem, a mensagem do comitê organizador, a ideia é que tenha uma introdução breve sobre o que foi discutido na conferência, a indicação de websites onde vão estar disponíveis a íntegra das apresentações do que foi discutido, e também a gravação das sessões, para que quem quiser assistir ou quem quiser multiplicar o que foi feito aqui, vai ter a oportunidade de fazer isso nos seus países, nos seus institutos. Tá? Uma visão geral da importância da conferência, dos principais objetivos, e uma ênfase na colaboração global. E colaboração foi uma palavra que apareceu, se não em todos, praticamente em todas as sessões. Colaboração global entre os nossos institutos. Sobre a sessão, eu não vou falar especificamente do item 3, 4 e 5, que por si só já diz que é a declaração final, o resumo e a lista de acrônimos. Vou pular para a sessão 6, que são as sessões sobre o painel, para poder deixar claro o que a gente está pensando. E também isso orientou o trabalho dos relatores durante cada sessão. A gente está considerando todas as sessões no relatório, então a sessão de abertura, a introdução, que teve pelo embaixador Ghislaine, a discussão sobre PPR, a discussão de mudança climática e saúde, equidade e saúde, e sistemas resilientes, que foi o último painel que a gente teve a oportunidade de ouvir antes dessa sessão. Cada uma dessas sessões vão considerar no relatório uma pequena introdução e uma visão geral do que foi discutido, quais foram os principais pontos que foram alcançados por meio da discussão e uma forma de resumir e concluir segundo a visão dos relatores. E a sessão de conclusão e call to action, e chamar a ação, a ideia é que a gente faça uma recapitulação dos resultados da conferência, das discussões, e também propor, de maneira muito concreta, que a gente continue com o esforço dessa conferência na próxima presidência do G20, que vai ser feito pela África do Sul. Já conversamos um pouquinho sobre isso, eu acho que vai ser um movimento muito importante, a continuidade desse evento. E, além disso, a gente vai exortar todos vocês a fazer um trabalho de advocacy a nível nacional, para que os nossos compromissos sejam também
colocados na mesa do G20 pelos ministros da saúde de cada um dos países. Então, já temos o compromisso da ministra Nízia, do Brasil, para fazer isso, mas é importante que nós sejamos advogados do que discutimos, conversamos e pactuamos com os nossos ministérios da saúde para conseguir ter mais êxito na inclusão do que a gente considera importante na declaração de ministros da saúde do G20 ainda esse ano. E aí eu queria fazer um pedido muito gentil e especial para todos os painelistas e também estendendo aos chairs, que se vocês pudessem fazer a gentileza de mandar para a relatoria geral, no caso para o meu e-mail que está aí na tela, um summary, um resumo de até 500 palavras sobre o que é mais relevante discutir no seu painel. Se não conseguir até o final da conferência, a gente pode estender um período para no máximo 10 dias. E a ideia desse trabalho extra é que a gente consiga, de fato, reproduzir com maior acurácia o que foi discutido por todos no painel. E também vai permitir com que os relatores foquem de maneira mais concreta na discussão aberta do debate de cada painel e não no que foi, de fato, apresentado somente. E o que pode acontecer, caso vocês não tenham disponibilidade de fazer isso, nós entendemos, tudo bem, a gente vai ter que fazer o relatório da sessão que vocês participaram somente com a perspectiva do relator. A ideia é que esse relatório ele seja construído nos próximos 20 dias após o término da conferência e contamos com a colaboração de todos os relatores, painelistas e coordenadores das mesas para a gente conseguir ter um documento muito conciso, porém com as informações importantes que precisam estar lá. Como eu falei antes, a ideia é que a gente faça uma sessão aberta, de novo, não estamos discutindo o conteúdo do relatório final, esse conteúdo vai vir depois, estamos discutindo a estrutura. Então, eu vou abrir para discussão primeiro para os chairs que estão aqui na mesa comigo, já agradeço vocês por todo o trabalho, dedicação e cuidado. E por que não carinho? Eu acho que todo mundo demonstrou um certo carinho com o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. Então, obrigado por isso. E também já vou passar a palavra para eles começarem qualquer comentário ou intervenção em relação à estrutura que foi apresentada e depois abrir para a plateia comentar abrir para a plateia e principalmente para os relatores comentarem o que talvez esteja faltando, ou o que está demais, ou o que pode mudar na estrutura desse relatório, para que a gente possa sair daqui amanhã com uma estrutura bem definida, para poder, de fato, contribuir para um trabalho que vai gerar um relatório importante e preciso. Obrigado. Eu acho que eu vou seguir aqui a ordem. Eu poderia passar a palavra para o Meng? Yeah, thank you, Zhao. I think this is a really great, clear structure, and I think the commitment to continue the work is really important as well, because one of the key things that was coming out from the first session was around sustainable actions. So the commitment to take this forward to next year's presidency, I think is something we should all sign up to. In terms of the homework, it's good to be set a task. It's a very clear task. I wasn't expecting it, but I think it gives us an opportunity to reflect deeper into the conversations we had. And it's probably going to be iterative, and I would suggest that maybe rapporteurs can also share their written summaries so that the chairs can make some sense of that, especially the discussion sections, because as chairs, other chairs will probably agree, we weren't making copious notes because we were listening to the conversations as well. And when you get further, on the journey in life, you get more forgetful. So I think little prompts will really help with that. But otherwise, I think, what you've presented is really clear structure, and I'm very supportive. Thank you. The one thing that I would add, fully agreed. I think this is a really strong and thorough structure, and appreciate having a chance to see this as it's coming together. So appreciate the request for input.
Thinking about the different panel sessions and the common themes across sessions, I'm wondering how we capture that in this report. So the workforce, the intersectoral approach, just recognizing that we were hearing things again and again over the last 2 days, and how do you call that out? It's important by session, but I think there might be a way to summarize it also, that these are the themes we heard again and again. And what does that mean for the call to action? Thank you, Charlie. Muito obrigada por esta apresentação. Está aqui um trabalho já muito bem preparado que nos facilita a todos os comentários, porque conseguiram pôr neste esquema todas as ideias que nós alguma vez poderíamos imaginar, e acho que está muito bem pensado. Nós temos aqui, estava a pensar neste relatório para os destinatários, e temos os destinatários que podem ser nós todos e os outros institutos de saúde pública, porque vamos colocar os links para o acesso às apresentações e todo o material que foi produzido, mas por outro lado temos uns destinatários mais high level, que são os ministros e que são as pessoas que podem levar estas mensagens mais além e fazer com que as coisas aconteçam. E acho que esta diferença entre as declarações, as conclusões podem ser úteis, porque podem chegar a diferentes destinatários com diferentes intenções. Tenho aqui também uma dúvida, é na questão da declaração final. Eu pensei na declaração final, tal como a Shelley, talvez, onde é que nós vamos pôr na declaração final aquelas ideias comuns, mas depois há um outro capítulo que é a conclusão e call to action. Qual é esta diferença entre conclusão e declaração final? Parece-me que a conclusão irá ter linhas de ação mais operacionais para o call to action, mas qual era bem esta distinção entre declarações e conclusões? Qual era a vossa ideia neste aspecto? Bom, em português de novo. Quando a gente colocou essa seção de call to action, a ideia é que nós fôssemos, de fato, bastiões desse trabalho que foi feito aqui em nossos países, em nossos ministérios, para a gente conseguir. Então, não é o call to action. O action não é a recomendação que a gente vai fazer, que vai estar no statement, na declaração final. O action é, a partir de agora, o que faremos na sequência. A gente discutiu aqui, acordamos algumas coisas, várias discussões importantes foram feitas, mas a partir de agora, esse trabalho não acaba aqui. Vamos todos fazer um segundo movimento, que é um movimento de advocacy, junto aos nossos governos, para conseguir, de fato, o sucesso que a gente quer, que é influenciar no trabalho político que está sendo feito. Trabalho político e trabalho técnico, né? Porque na área da saúde a gente tem essa mescla importante entre poder político e poder técnico, como nenhuma outra área acho que tem. Então, o call to action é isso. Em relação aos compromissos, eles vão aparecer em dois momentos. No sumário executivo, e também no momento em que a gente coloca a íntegra da declaração na estrutura do relatório. Mas, de novo, estamos abertos a qualquer sugestão e alterar isso na medida em que as discussões forem acontecendo aqui nesse grupo. Agradeço vocês pelo comentário. Obrigado, Charlie. Realmente, essa questão de enfatizar a discussão intersetorial entre as sessões é muito importante. Nós, relatores, já tivemos um pouco desse olhar, a gente até discutiu isso entre a gente, isso aconteceu, mas colocar isso como uma estrutura do relatório é fundamental para a gente não perder de vista. Obrigado pelo comentário. Queria agora aproveitar para abrir a palavra para quem está na mesa. Quem quiser se inscrever, por favor, levanta a mão. E eu vou tentando seguir a ordem. Se eu pular alguém sem querer, por favor, não me leve a mal, não foi de propósito. Félix, por favor.
Primeiro comentário que eu acho extremamente relevante, eu vou explicar por quê, foi a fala da Shelley sobre a importância de, no relatório, possivelmente no sumário executivo, integrar, porque, do contrário, corremos o risco de estar contribuindo a fragmentar os próprios institutos. A questão da preocupação do PPR, dos câmbios climáticos, da equidade e dos sistemas de saúde tem que ser uma única preocupação com 4 enfoques diferentes. Então, creio que é fundamental que no relatório fique muito claro. Descritivamente, podemos falar em cada sessão que se falou, mas a conclusão tem que ser absolutamente integrada. Essa acho que é imprescindível. A segunda questão que queria chamar a atenção sobre o Plan of Action é que nós estamos assumindo compromissos com vários tipos de grupos, né? Eu lembro que o companheiro de HMT falava da questão geopolítica. Então, nós temos a reunião anual da IANF, nós temos as reuniões das redes regionais da IANF, nós temos a rede da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, nós temos a rede do BRICS, enfim. Então, nós temos que ver um mecanismo de talvez organizar reuniões paralelas, não temáticas, mas sim reuniões paralelas geopolíticas, onde haja uma Assembleia Geral da IANF, mas com reuniões paralelas dos diversos grupos. Né? Nós já combinamos, inclusive, com o Dr. Eduardo Samogudo, na próxima reunião de abril da IANF em Maputo, sem dúvida alguma, fazer em paralelo a reunião da rede de institutos da CPLP. Talvez seja muito adiantado para fazer a reunião do G20 da África do Sul, porque vai ser agora em abril, mas sem pensar claramente nisso, né? Porque, inclusive, não há recursos econômicos e, além disso, não há tempo disponível para essas reuniões. Então, queria propor isso, que o Plan of Action tente também, além de integrar os temas, integrar essas discussões de cooperação internacional e global. Obrigado, Félix. Anotado aqui. Alguém queria fazer mais algum comentário sobre algo que está faltando? Por favor, não consigo ver o seu nome. I'm Tracy from Public Health Wales. Just one comment, but before I do, and if I don't have a chance, just to say a very, very big obrigado to Fiocruz for hosting this, because it's been an amazing opportunity, so thank you. My point is actually something that we haven't, I don't think, discussed over the last 2 days. So I'm mindful not everybody may agree, and so I'm not expecting it necessarily to go in the report, which looks great, and a huge amount of work has happened in the last 2 days. And my point is about the opportunity for the relationship between IANFI and the global financial institutions. You know, the phrase "follow the money" is a real opportunity, and how we explore with global financial institutions their role in helping to tackle climate change, global burden of disease, health equity. And so I wonder whether there is an ask of the G20 to help support IANFI in developing the kind of relationships that could be really key in leveraging some change on the global aspects of some intractable public health challenges. Thank you. Eu que agradeço o seu comentário. Obrigado. Professor Paulo. A esse respeito, regarding this question of financing for national public health institutes and to IANFI, I would like to request an opinion of the representative of
Gates Foundation, who is participating in this meeting. I think, it's a concrete proposal, and we have just an example. But I think I'm testimony of the history, the participation of Gates Foundation in the start of our IANFI many years ago. And I think it's the time to have a new support from Gates Foundation. Please applaud. Let's applaud this proposal. No, it's a joke. But I think it's interesting to see how a very important foundation like Gates could consider a possibility to support the IANFI's working, considering the discussions made here in this conference. Valerie, do you want to talk about that? I believe that since you are very integrated to the group, I believe that's not a difficult task to you. Right? Be yourself comfortable to comment or not. Yeah, no, I think, thank you. I was trying to be under the table, but I think I'm too big for that now. But thank you for the comment. I think, as you mentioned, Paul, the Gates Foundation have been supporting. I think this is the testimony for me being here today, to continue to understand where the IANFI, I think it's important to reflect really the roads that IANFI have been coming to. The National Public Health Institute, a few years ago, it was just few. Now, as we saw even with Africa, the growth, and then with the different outbreak and pandemic is an essential part of the thing. However, I think as we see a lot of resources getting a bit more stretched across the board and more efficiency and more, I think it's important, it's not just for the Gates Foundation, to reach other donors or funding to go with clarity about what is it about, because, you know, IANFI is a really diverse with so many things on the agenda. And I was curious, I think I didn't ask the question about, there's a lot of, all the conversation is like, we want to put the National Public Health Institute at the center. Can we deliver? Can they deliver? Because it's a lot of pieces that we are not necessarily at the center. What will be the comparative advantage of the National Public Health Institute to lead, and what will be the role of the National Public Health Institute to cooperate or to support and to collaborate is important. The second piece, and I have my friend here from the World Bank, we know that the pandemic funds, the third call for application is supposed to be including the National Public Health Institute, the regional. I think there's an opportunity. And I'm glad that that point came out, because I think as IANFI, you need to position yourself, and it's true that it didn't come up a lot. This is the moment to gather together and to have a really strong strategy about application for the next pandemic fund. We don't want to wait when it's open. You need to have that as part of your discussion, and actually use the G20 to actually pushing the agenda. Because as we know, a lot of the G20 as part of the pandemic fund, if you put it clearly that that is essential part of the day-to-day functioning of the countries as a pandemic, it will be an essential part. And thirdly, I think there's a lot of conversation I already have with Duncan, with IANFI, with SADAP, to like, what is it? Because I think we need to also have some concrete ask, as you know, all organizations, including the Gates Foundation, trying to be a bit more strategic about what is it and what success will mean. And I think that is where the next level will come, and I will encourage everybody, as you do the recommendation, to say what success will mean for IANFI in the next 5 years. How do we know we are doing well, and where is it going? I think this will be some quick reflection. Thank you. Obrigado, Valerie. Passar a palavra para o Félix.
Yeah, thank you so much for your comments. But I would like to tell you our view. I think it has come out here on how important the first grant of Gates was, on what came up from it. What came out very clearly is that at that time we had 36 institutes members, and now we have 100, and many of them were new institutes which were created thanks to the support of IAMFI peer-to-peer and IAMFI advice. So I think the stress we try to put here is now we have to shift from very specific areas. That's why I mentioned to integrate all of them in order to strengthen the capacity and the structure of the institutes, because that's what will support the national health systems, that will support prevention of emergencies, that will support climate change. So I think that that's exactly what the Gates Foundation did originally. That was to support the capacity building of institutes of IAMFI. It's the best example of this, what we are having. The number of institutes which were created and joined working together. Thank you, Felix. Emma, please. Thank you so much. Thank you, Valerie, because you captured the words, because I was about to say, I mean, the World Bank sitting next to you, and why do we forget? Why do we forget about the pandemic fund? I mean, I think GHEC is one great example. Within no time, they captured it. They're part of that. And IANFI, with a very long history, why it is not part of it. So I think there is something missing. And I think this is the forum whereby we must forcefully strengthen this thing, that IANFI should also be part of that, whereby World Bank accepts as one of the arms, where, I mean, just like GHEC and others working together for the pandemic fund, whereby they can strengthen the national public health institutes. And I mean, one thing, because I've been part of the Lusaka agenda, we are talking a lot about one country, one proposal, one grant, and I mean, but everything comes down to health system strengthening. And I have been very advocative about a few things, and seeing your presences over here as well are the vertical programs within the countries. And I think over the years, if we analyze, and they also need to have a very high-level peer-to-peer review, I mean, how much successful they have been, because this is the time for horizontal integration as well. They can maintain the verticality, but how effective they have been in countries, talking in particular about TB and malaria in the developing countries, and more so tuberculosis. So with all that in mind, I think this is the best chance for IANFI, and being part of IANFI, we would strongly propose that it should again be considered for the pandemic fund as one of the parties as the others are, and I'm sure it has much to deliver. Thank you so much. Obrigado, Emer. Algum comentário extra da audiência? I'm sorry. Any more comments on the audience? Please, Shiva, the floor is yours. Thank you. I think we have come to the very critical point, and I think we should reflect very carefully what Valerie has mentioned. Before my good friend comes up from the World Bank, but also what Professor Akram is mentioning, and I think we should really reflect. My excellent outline and knowing how the World Bank works, they only work through ministries of finance and ministries of health. They don't work directly with national public health institutes. So, and having gone through the pandemic fund application processes, I know very well how that does happen. We also know how Gates works. So we also need to take note how they work and what's their priorities. So we have a lot of experience on that as well. So, but all of us have failed
in achieving the SDGs. I can assure you 2030, we're not going to be there. So we need to reflect, as Professor Akram said, with a lot of money, but not outcome and impact. So I think when I looked at the forward, there is a missing is the Minister of Health for Brazil, Dr. Lima, because Dr. Lima will be the person sitting on the meeting of health ministers in October. And behind her and with her, behind her, I hope would be Fiocruz. But besides her would be the Minister of Health from other G20 countries, whether it's Italy, whether it's France, whether it's the UK, whether it's the US. So we need to take note that as National Public Health Institutes, we have to go back and inform and mobilize our ministers of health. Otherwise, it will be very difficult. And as Valerie said, we have to be very careful to show our added value and our meaningful support. So I think this is another very important point which we have to keep in mind. Unfortunately, that's the architecture of how G10 works. And then there is also the ministers of finance and ministers of foreign affairs as well. So there's a whole architecture of how. The second thing is the report is excellent, but for the Minister of Health or even the presidency, you only need half a paragraph or even less. So the messages should be very surgical. If it's too many messages, as Valerie said, policymakers won't take it on. And those who give the money also don't take it on. Because people who give money and make policies won't value for results. So I think we have a lot of opportunities. The power of Brazil is huge. The power of South Africa is huge. And the last point, which my colleague we were talking about, Dr. Eduardo, the power of Africa CDC. Dr. Kasaya was in Harare in August, and he was with Dr. Ramaphosa, President of South Africa. And he can reach the presidencies. The other person who can reach the presidencies is the Director General of WHO, Dr. Tedros. So in the forward, he gave us a speech. He should be included there, as well as the Director of PAHO. And their messages should be also absorbed in the process. So I hope I'm clear. Thank you. Thank you, Chiva. Professor Paulo, then you. Eu gostaria de recordar que dentro de 50 dias nós vamos ter a reunião dos ministros da saúde do G20. A reunião dos ministros da saúde do G20 é dia 31 de outubro. Por isso, eu gostaria de pedir a cada um dos diretores, porque todos nós somos institutos públicos, institutos que pertencem aos ministérios da saúde, cujos ministros estarão aqui reunidos. Então, eu acho que a mensagem que sair daqui ao G20 é responsabilidade de cada um de nós levar ao respectivo ministro, para que ele saiba o que o instituto dele, o que o instituto do país dele disse aqui, se comprometeu em colaborar. Eu acho que essa mensagem nossa de institutos que pertencem aos ministérios da saúde, assim que a gente chegar em casa, né, a gente possa pedir uma conversa com os nossos ministros. A minha ministra já veio aqui, eu já estou livre. Ela já veio aqui e já se comprometeu
em levar a nossa mensagem, seja ela qual for, aos outros ministros do G20 no dia 31 de outubro. A ministra Anísia vai levar nossas propostas. Mas o Brasil não faz o G20 sozinho. O Brasil apenas preside o G20. E dentro do G20, cada país é um voto, cada país é um integrante. Eu queria recordar isso para que nós fizéssemos os nossos ministros conhecedores, sabendo, fazê-los saber de qual é a mensagem que saiu dos institutos de cada um dos nossos países, levando a mensagem que nós mesmos é que vamos aprovar amanhã na declaração final e neste Executive Summary, que vai estar pronto 30 dias antes da reunião dos ministros. Eu acho muito importante isso, porque nós todos somos integrantes dos Ministérios da Saúde. Nós não somos apenas executores de políticas de saúde, nós temos que ajudar a formular as políticas de saúde dos nossos ministérios. E trazer a ministra Anísia aqui, a intervenção dela foi de reconhecer os institutos, e inclusive o instituto dela, que ela dirigia. A verdade é que nós temos uma situação singular e muito boa, que a ex-presidente da Fiocruz é a ministra da Saúde. Eu sei que isso é uma situação muito particular, né? Não é sempre que... Mas nós temos que levar os nossos ministros para que, quando eles se encontrarem, dia 31 de outubro, eles já saibam, né, o que os institutos estão sugerindo aos ministros e o que nós estamos pedindo aos ministros que façam. E uma das coisas, a primeira que nós vamos colocar na mensagem, eu já estou adiantando um pouco, é o spoiler de amanhã, né? Quer dizer, a primeira coisa é: senhores ministros, apoiem os seus institutos nacionais de saúde. Essa é a primeira linha, né, da declaração de amanhã. Senhores ministros, apoiem os seus institutos nacionais de saúde. Eu acho que essa mensagem eu queria deixar, porque nós temos um papel, ao voltar para casa, de levar a mensagem dessa reunião aos ministros da saúde do G20, que comporão a reunião do dia 31 de outubro. Obrigado. Professor Eduardo. Alô? Alô? Tá. Boa tarde, obrigado. Vou falar em português também. Eu penso que a consistência é um dos segredos do sucesso. Penso não. É um dos segredos do sucesso. E isto é para dizer que temos que aproveitar o momento. Não podemos, depois destas discussões interessantes, voltar para casa e fazer aquilo que business as usual. E só voltar a falar destes assuntos daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Penso que temos que encontrar uma forma de manter o momento, manter o entusiasmo. Penso que estamos todos aqui muito entusiasmados em relação a esses tópicos: o papel dos institutos, inequidades, resiliência, sistema de saúde. E este é um desafio que eu gostaria de colocar a todos. Como é que nós mantemos consistência nesta discussão que nós estamos aqui, que tivemos aqui? Vamos só voltar a falar deste assunto na próxima reunião anual da IAF? Ou vamos encontrar algum mecanismo que permite nos manter alertas, acordados e manter este entusiasmo todo? A IAF tem uns grupos técnicos que falamos pouco durante esta reunião. Como é que esses grupos técnicos temáticos podem ser utilizados para manter viva esta chama? Eles já fazem um trabalho que, na minha opinião, é extraordinário. Participo de alguns, mas não discutimos isto, a continuidade desta discussão. E o Félix falou da reunião anual da IAF, que será em Moçambique, 8 a 10 de abril do próximo ano. Será bom voltar a nos vermos.
E estamos ainda a discutir qual será a principal temática, mas também isto é uma provocação para o secretariado da IANF. Penso que aqui temos todos os ingredientes para uma excelente reunião anual próximo ano. Não estou a vender a ideia de que este deve ser o tópico, mas também, ao mesmo tempo, estou a colocar essa semente na cabeça, na mente de todos nós. É um momento, como o Félix mencionou, é uma assembleia com uma representatividade maior do que esta e podemos ter discussões interessantes. Então, Anne-Catherine, acho que temos aqui bons condimentos para continuar a discussão ao longo dos próximos meses e ver como é que podemos ter sessões interessantes no próximo ano para continuar e consolidar essa discussão, sair um novo statement mais atualizado, mais ambicioso e assim por diante. Obrigado. Eu que agradeço, professor Eduardo. E já coloquei aqui como sugestão, essas duas sugestões, talvez uma menção no Call to Action chapter do relatório final, para a gente talvez colocar esse gancho para poder suportar esse trabalho de continuidade nos próximos eventos já agendados pela IANF. E eu vou passar a palavra para o professor Vernon Lee, e depois dele eu vou encerrar a inscrição aqui no Floor. Just one quick comment. I think we're going to make a commitment to connect the thematic committees. There have been different kind of histories for each of those. The pandemic preparedness one was only recently established. So one of the things we found in our first meeting was actually there's a lot of things happening. We just need to hook it all back in to the thematic committee. And the other thing is the interdependencies between the thematic committees. So I've asked the Secretariat to bring the chairs of the thematic committees together, the chairs of the regional networks together, where a lot of this work is also happening. So without that coordination, I think we work in silos, but we mustn't do that. So the commitment I have around the pandemic preparedness thematic committee is just to ensure the interdependencies are well articulated and there is no duplication and we can strengthen each other's work. The floor is yours, Werner. Thank you so much, and would like to also thank our host from Fiocruz for this wonderful meeting. So I fully agree that we need to focus on capacity building in MPHIs and also socializing the idea in governments and also ministries of health in providing MPHIs with sufficient political and also resource support to achieve their collective mission. So I think our friend from Mozambique has very articulately mentioned that the request from us needs to be succinct, and that's very important. My concern is that the report and also the draft statement as in its current form is quite long and tries to touch on too many things: capacity building, health equity, funding, climate change and health, etc. All these, don't get me wrong, extremely important, but they have also been mentioned in many other statements. So as a collective group of MPHIs, what exactly do we want as a clear message to bring to the table? If it's capacity building, if it's addressing health inequalities, then let's say so and let's address those issues rather than trying to touch on everything under the sun. And it might cloud the overall approach. Thank you. Thank you, Professor Werner Lee. The last speech, Professor Duncan, please. Is that working? Is it working? Thank you, Vernon and Tracy and Amar and all the different contributions. I mean, I think this is a new beginning. We take this first meeting of the G20 to build our credibility with the G20 health ministers. It's not the last conversation we'll ever have. We need to make sure it's not the last conversation we're going to have. So we need to be succinct and we need to be very clear about what it is we're suggesting and how this is going to help them progress the agendas of the G20. And so I don't want to summarize all the various contributions this afternoon. I think they were all very helpful. But I do think it's what we have to debate and agree on tomorrow.
Paulo, you made the point I made right at the very beginning as well, that we are all part of our governments. We exist to serve our governments, which means that we're apolitical. We need to be able to be and to remain in the room with our health ministers. So whatever we produce, in order to brief our health ministers when they come to the meeting in 50 days' time, we need to have written this in a form that allows each of us to say to our ministers, this is something we would like you to be supportive of. So I think it's just the format. I think people have commented on. It's very good. We should be very positive about that. But now we've got to get into exactly how we're going to frame this in a way that ensures that we get heard. And not list everything that we've ever cared about and that we'll want to talk about over the years to come, but about what are the 1 or 2 things or 3 things that we really, really want to be heard of this time round. And then they'll invite us again. I mean, I thought was the biggest and most important message from the ambassador, that we could become a permanent track for G20 meetings going forward as a pre-meet for the health ministers. I thought that was incredibly powerful. We should take every advantage of that. Thank you. Thank you, Dr. Duncan. I would like to invite the chairs to, if you want to do quick remarks, or if you not want to do. Cristina, please. Só pequeno comentário que eu sinto-me extremamente reconhecida por estar aqui neste painel e a poder contribuir e participar nesta discussão. Para nós, esta participação no G20 é algo extraordinário e que esperemos que possa, de facto, dar frutos e ter uma continuidade para o futuro. Espanta-me todos os dias, e isto tenho que dizer enquanto responsável também para um instituto, por todo o trabalho da IANFI, destes grupos paralelos, das redes, que muitas vezes nós pensamos que não conseguimos acompanhar por falta de tempo, por falta de recursos humanos, mas que sabemos que quando necessitamos e quando é preciso essa expertise, quando é preciso essa colaboração, a rede existe e está aqui também para acompanhar o crescimento dos nossos respectivos institutos. E isto para mim é muito gratificante poder caminhar e fazer crescer também a instituição. Queria deixar só uma nota muito pessoal. Em 2020, o Félix e uma equipa, um grupo de institutos foram ao nosso instituto, foi um mês antes da pandemia, fazer um peer-to-peer review. Nós chamávamos a reforma do INSA, a reforma do Instituto. Já não chamamos reforma, chamamos transformação, mas a verdade, não tivemos a oportunidade, porque um mês depois começou a pandemia, e a verdade é que agora vamos ainda utilizar essas lições, apesar de já desfasados no tempo, mas há um reconhecimento interno desse trabalho, porque saiu ontem uma nova legislação, reestruturações no país, e é muito bom e relevante ter este contributo da IANFI, que pode ser sempre atualizado, mas serve como uma base de um assessment que para nós, enquanto Portugal, foi muito interessante ter a participação de vários institutos participantes. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Minhas palavras finais, eu tenho 15 segundos aqui, segundo o tempo. A gente amanhã de manhã vai ter uma sessão para falar sobre o statement, sobre a declaração final. E realmente os comentários que vocês já fizeram, além do que foi da discussão do painel sobre financiamento, sobre o quanto que essa declaração precisa ser mais concisa, a gente vai levar em consideração na discussão amanhã. Então, o time que faz parte do comitê organizador tem um trabalho agora, após a finalização dessa sessão, para trabalhar dessa declaração final, já considerando esses comentários, e eu acredito que amanhã a gente vai ter uma sessão muito produtiva pela manhã
para a gente realmente sair daqui com os compromissos corretos e com a mensagem principal desenhada para levarmos aos nossos ministérios. Com as minhas palavras, eu agradeço os chairs, agradeço todos vocês pelo empenho e nos vemos na próxima sessão. Chegamos ao final do segundo dia de nossa produtiva conferência, esperando que nossas reflexões e apontamentos contribuam para uma saúde global mais equitativa, para sistemas de saúde mais resilientes e para um mundo melhor. Informamos aos coordenadores de mesa e aos relatores que a reunião reservada está mantida e acontecerá após esse encerramento. Novamente, agradecemos a todas as pessoas que nos assistem, seja presencial ou virtualmente, bem como a todas as autoridades presentes, palestrantes, colaboradores e equipes que trabalharam e seguem trabalhando para o sucesso desse evento. Esperamos reencontrar a todos amanhã para as sessões de apresentação da declaração de conferência e de encerramento da conferência. Nossos compromissos se iniciam às 9 da manhã. Aproveito para fazer a última chamada para quem quer visitar a Fiocruz amanhã. Aqueles que desejarem fazer a visita, por gentileza, façam suas inscrições agora. Senhores relatores e coordenadores estão convidados a permanecerem e desejo a todos um excelente fim de tarde e até amanhã.